você não serve nem para ser esposa. Essa foi a última frase que ouvi antes de ser deixada sozinha naquela calçada, com uma sacola de roupas nas mãos e o coração em pedaços. Eu não sei se doía mais o abandono ou a humilhação. Mas, antes que você tire conclusões, deixa eu te contar minha história desde o começo. Talvez você entenda por que hoje, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto, posso dizer: foi Deus quem me levantou quando ninguém mais acreditava em mim. Meu nome é Lidiane. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, vou lhe contar tudo neste relato. Era um fim de tarde abafado em Teresina, o céu pintado de tons alaranjados, e eu esperava no portão o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Naquele tempo, eu era uma mulher de 40 anos, cheia de sonhos, mas também cheia de cicatrizes. Trabalhava como cuidadora de idosos em um asilo da cidade, e passava meus dias oferecendo atenção, carinho e fé para quem quase ninguém lembrava mais. O nome dele era Eduardo. Nos conhecemos em um culto da igreja que frequento desde menina. Ele era viúvo, pai de um menino pequeno, e parecia ter um coração sensível, devoto, cheio de fé. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti algo estranho. Como se o tempo parasse, como se Deus me dissesse: é ele. Demoramos um tempo para nos aproximar. Ele parecia respeitador, cuidadoso. Era gentil com os mais velhos, tratava o filho com carinho, e falava muito sobre perdão, recomeços e família. Foi impossível não me encantar. Em menos de 3 meses, começamos a namorar. Eu, que sempre tive receio de me envolver, me joguei de corpo e alma. Preparava marmitas para ele, cuidava do menino como se fosse meu filho, orava todas as noites, pedindo sabedoria para ser uma boa mulher. Dei tudo de mim. Tudo. Mas o que eu não sabia é que, por trás daquele rosto sereno, havia um homem cheio de máscaras. Tudo começou a mudar sutilmente. Primeiro vieram os comentários irônicos: você engordou um pouco, né? Não precisa usar maquiagem para ir na igreja, Lidiane. Fica parecendo que tá se oferecendo. Eu sorria, desconversava, achava que era só cuidado. Depois, ele começou a controlar meus horários, pedir que eu deixasse o emprego no asilo. Disse que queria que eu fosse mulher para dentro de casa, que ele sustentaria tudo. Aquilo me doeu. Cuidar dos idosos era mais que trabalho, era meu ministério, meu propósito. Mas eu cedi, por amor. E foi aí que comecei a desaparecer. Sem renda, dependente dele, afastada das minhas amigas e até da minha família, porque, segundo ele, minha irmã tinha inveja do nosso relacionamento. Eu já não era mais eu. Passei a viver pelos olhos dele. E quando achei que estávamos prontos para casar, ele me deu a pior notícia da minha vida. Naquele dia, o calor era insuportável, e eu tinha preparado tudo para um jantar simples em casa: arroz, frango ao molho e suco de caju. Sentei com ele à mesa, pus a comida com carinho, e antes mesmo de abençoarmos a refeição, ele me olhou com frieza: a gente precisa conversar. Meu estômago gelou. Tô voltando com a mãe do meu filho. Ela me procurou. A gente se entende melhor. Você não serve para ser esposa, Lidiane. Desculpa. Desculpa, fiquei ali, sem chão. Meu rosto ardia, mas não era o calor de Teresina, era a vergonha, a dor, a humilhação. Sem casa, sem renda, sem apoio. Ele ainda teve a coragem de me dizer que eu podia ficar com as coisas que trouxe. E assim me vi, na calçada, com uma sacola nas mãos, tremendo. Não tinha para onde ir. Minha irmã morava longe e estava doente. A única saída foi bater na porta da minha vizinha, Dona Mariquinha, uma senhora de 80 anos que sempre me tratou como filha. Ela abriu a porta, me viu daquele jeito, e só disse: entre, minha filha. Deus tá vendo tudo. Naquela noite, chorei até não ter mais forças. Deitada num colchão fininho no chão da sala, com o ventilador quebrado girando devagar. No teto, eu me sentia uma inútil. Mas ali, no silêncio da madrugada, ouvi uma voz dentro de mim: você não é o que disseram de você. Eu ainda tenho planos maiores. Era Deus. E foi naquela noite que minha história de verdade começou. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Depois daquela noite na casa de Dona Mariquinha, eu passei os dias sentindo como se tivesse perdido não só um relacionamento, mas a mim mesma. Acordava com os olhos inchados, o peito apertado, e aquele pensamento martelando: será que ele estava certo? Será que eu realmente não sirvo para ser esposa? Dona Mariquinha, com todo o jeitinho dela, me dava conselhos.
simples que pareciam vir do próprio céu. Minha filha, homem que derruba mulher não é homem. E mulher que crê em Deus se levanta mesmo quando o mundo vira as costas. Ela me acolheu por 2 semanas, dividindo comigo o que mal tinha. E eu comecei, aos poucos, a me olhar no espelho com mais compaixão. Vi ainda o rosto marcado pelo abandono, mas também percebia que dentro de mim havia uma força adormecida, que talvez estivesse só esperando a hora certa para despertar. Um dia, fui até a igreja sozinha. Me sentei na última fileira, com vergonha de encontrar os irmãos da congregação e ter que explicar por que eu não estava mais com Eduardo. Mas ninguém me perguntou nada. O culto foi sobre recomeços. O pastor citou Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Foi como se aquela palavra tivesse sido escrita só para mim. Ao sair do templo, encontrei uma mulher sentada no batente da escada da frente. Ela chorava baixinho. Sem pensar, me aproximei. Você tá bem? Fui despejada hoje, meu marido me traiu e ainda ficou com tudo. Eu não tenho para onde ir. Aquilo me arrepiou. Era como se eu estivesse olhando para mim mesma. Dias atrás. Naquela hora, algo me disse: ajude. Mesmo com pouco, ajude. Convidei ela para tomar um café na casa de Mariquinha. A gente dividiu o pão e o silêncio. E foi naquele encontro que nasceu uma ideia: criar um grupo de apoio para mulheres machucadas, de alma, de coração, de vida. Começamos com 3 mulheres, sentadas em volta da mesa da cozinha de Mariquinha, tomando café com bolacha Maria. Uma semana depois, éramos 7. E todas tinham histórias parecidas: traição, abandono, desprezo, vergonha. Ali, naquele pequeno espaço, começamos a compartilhar dores e também sonhos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que eu ainda era útil para alguém. Que minha dor não tinha sido em vão. Com o tempo, consegui um bico como vendedora de roupas na feira da Pissarra. Levantava de madrugada, carregava as peças numa bolsa grande, e com um lenço amarrado no cabelo, ia com fé no peito e esperança nos olhos. As primeiras vendas foram poucas. Mas o que me marcava mesmo era o que as mulheres diziam quando eu falava de Deus enquanto mostrava as peças: você fala de um jeito que toca a gente, moça. Eu tava tão pra baixo, e ouvir você falar assim, me deu ânimo. E era isso que me movia. Mais do que vender roupa, eu queria semear fé. Numa dessas idas à feira, conheci um homem chamado Renato. Ele era dono de uma barraca de temperos. Tinha os olhos castanhos claros, um sorriso tranquilo, e um jeito de falar que me acalmava. Todo dia, ele me oferecia um copo de água gelada e perguntava: como tá o coração hoje, Lidiane? No começo, achei que fosse só gentileza. Mas ele continuou, dia após dia. E mesmo sem me tocar, ele me alcançava. Me olhava com respeito. Como se enxergasse além da dor. Um dia, fui até sua barraca mais tarde do que o normal. Estava triste. Uma das mulheres do grupo havia tentado tirar a própria vida. Eu não sabia o que fazer. Me sentia impotente, pequena. Ele percebeu minha tristeza e disse: posso te mostrar um lugar? Mesmo desconfiada, aceitei. Me levou até um abrigo de mulheres mantido por uma paróquia do outro lado da cidade. Ali, havia comida, cama e escuta. E também oportunidade de trabalho. Renato era voluntário lá havia mais de 5 anos. Aquele homem simples, que vendia alho e açafrão na feira, era um anjo disfarçado. Voltei para casa com os olhos marejados. Como alguém podia ter tanta luz sem sequer levantar a voz? Aos poucos, ele foi entrando na minha vida. Não como quem invade, mas como quem espera ser convidado. Me mandava mensagens curtas: boa noite, Lidiane. Que sua noite seja leve. Bom dia. Que sua fé continue te sustentando. E aquilo, para mim, era um bálsamo. Mas ainda havia muito medo dentro de mim. Medo de acreditar. Medo de sofrer outra vez. Medo de me iludir. E então veio a primeira reviravolta: Eduardo voltou. Bateu à minha porta com o filho no colo, dizendo que a mãe da criança havia ido embora de novo, que ele se arrependera, que queria reconstruir nossa história. Ali, naquela sala onde eu dormi no chão dias antes, ele tentou me convencer de que ainda era o homem certo. E foi ali que entendi o quanto eu tinha mudado. Eu olhei para ele. Pro homem que um dia eu amei com toda a minha alma. Pro homem que me feriu com palavras que ainda ecoavam nos meus ouvidos: você não serve nem para ser esposa. E ali, de pé, diante de mim, ele agora dizia: me perdoa, Lidiane. Eu errei. Eu fui fraco. Mas a gente pode recomeçar. O coração bateu forte. A memória quis me trair. Por um segundo, eu voltei àquele tempo em que fazia almoço para ele, em que esperava ansiosa a mensagem de boa noite, meu amor. Mas aquele segundo passou. E quando passou, me vi de novo como a mulher que chorou no chão da casa de Dona Mariquinha.
Me vi como a mulher que escutou de Deus: eu ainda tenho planos maiores. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse: Eduardo, eu te amei. Muito. Dei tudo de mim. Mas você me quebrou. E hoje, pela graça de Deus, fui reconstruída. Você não me ama. Você sente falta do que eu te dava, da comodidade, da certeza. Mas o amor verdadeiro não maltrata, não humilha, não abandona. Eu não sou mais a mesma. E não volto atrás. Ele ficou em silêncio. Tentou argumentar. Disse que ia mudar, que agora sabia o que queria. Mas eu já não era a mulher desesperada. Por amor. Eu era a mulher que Deus levantou do pó. Fechei a porta com firmeza, sem raiva, mas com dignidade. E logo depois, fui pro quarto e chorei. Não porque ainda o amava, mas porque tive medo de não merecer nada além daquilo por tanto tempo, que quase aceitei de novo. No dia seguinte, Renato apareceu na feira com um ramalhete de flores do campo. Não sei o que aconteceu, mas senti no coração que você precisava disso. Fiquei sem palavras. Você é sempre assim, certeiro? Perguntei rindo entre as lágrimas. Ele sorriu. Não. Só tento ouvir Deus. E ele tem falado muito sobre você. Aquilo me desconcertou. Era diferente. Renato não. Era um homem que me prendia, me exigia, me diminuía. Ele me enxergava. Começamos a conversar mais. Ele me contava sobre sua infância simples no interior do Maranhão, sobre a mãe que criou os filhos sozinha, vendendo tapioca na praça. Eu contava sobre meu medo de acreditar no amor de novo. Sobre como eu achava que só dava certo para outras mulheres, não para mim. Até que um dia, na hora do almoço, ele me disse: Você não percebe, Lidiane, mas você é luz. Mesmo machucada, você ajuda outras mulheres a se reerguerem. Você me inspira. E se um dia você permitir, quero caminhar do seu lado. Sem pressa. Só caminhando. Meus olhos se encheram de lágrimas. Como pode alguém falar com tanto respeito? Tanta doçura. Nosso relacionamento cresceu com o tempo. Sem pressa, sem pressão. Ele sabia que eu tinha feridas. E nunca tentou apagá-las. Apenas respeitou meu tempo. E isso, para mim, foi o maior gesto de amor. Mas a vida ainda tinha mais provações. Preparadas. Pouco tempo depois, Dona Mariquinha adoeceu. Foram dias difíceis. Eu cuidava dela como uma filha. Ela tossia muito, ficava fraca, perdia o apetite. Um dia, ela me chamou e segurou minha mão. Minha filha, se Deus me levar, não fique triste. Só prometa que vai continuar ajudando outras mulheres. E que vai se permitir ser feliz também. Ela sabia. E eu sabia também. Naquela semana, ela partiu. E eu chorei como uma órfã. Porque, de certa forma, era isso que ela foi para mim. Uma mãe do coração, enviada por Deus para me resgatar no pior momento da minha vida. No velório, Renato ficou do meu lado o tempo todo. Não disse muitas palavras. Mas sua presença era como um abraço constante. E foi ali, naquele dia de despedida, que nasceu a ideia de abrir um espaço próprio para o grupo de apoio. Usei as economias que tinha, com a ajuda de uma amiga da igreja que nos doou o aluguel dos 3 primeiros meses. Renato e outros voluntários reformaram uma casinha simples no bairro Parque Piauí. Ali, mulheres feridas seriam acolhidas com fé, escuta e amor. Batizamos o lugar de casa de Mariquinha. E toda vez que eu abria aquela porta, sentia como se Dona Mariquinha ainda estivesse ali, sentada na cadeira de balanço, sorrindo com os olhos. A casa começou a crescer. Veio apoio de irmãos da igreja, doações, até uma matéria no jornal local. E foi lá, naquele lugar cheio de esperança, que Renato me pediu em namoro. Não foi com anel, nem jantar caro. Foi com o coração. Lidiane, eu não quero te consertar, porque você não tá quebrada. Eu só quero dividir a caminhada. Me permite ser teu parceiro? Respondi com o coração aberto. Você não sabe o quanto esperei alguém que falasse assim comigo. E foi assim que começou o nosso amor. Simples. Verdadeiro. Fundamentado na fé e no respeito. Mas mesmo com tudo isso florescendo, ainda havia marcas dentro de mim que precisavam ser curadas. As feridas que a alma carrega. Essas não cicatrizam com pomada. Elas pedem tempo. Pedem fé. Pedem amor. E, principalmente, pedem coragem para olhar para dentro e dizer: eu mereço mais. Mesmo com tudo florescendo à minha volta, o grupo crescendo, o relacionamento com Renato firme, as mulheres voltando a sorrir, ainda havia noites em que eu acordava com medo. Medo de perder tudo de novo. Medo de confiar e me decepcionar. Medo de descobrir que eu ainda não era suficiente. Certa noite, sentei na varanda da casa de Mariquinha, olhei pro céu estrelado e comecei a orar baixinho. Deus, se ainda tem algo em mim que precisa ser curado, me mostra. Me ajuda. Não quero viver pela metade. Quero ser inteira. Por mim. Por quem me ama. Na semana seguinte, recebi a visita da minha irmã, Joelma,
com quem eu não falava havia mais de 2 anos. Nos afastamos por causa de uma discussão antiga, que hoje nem lembro direito o motivo. Ela apareceu de surpresa, segurando uma sacola com pão caseiro e um pote de doce de leite, soube da casa. Li no jornal. Você tá virando notícia, hein? Ela tentou sorrir, mas tinha um peso nos olhos. Convidei para entrar. Fiz café. Passa mesa. E depois de alguns minutos de conversa leve, ela segurou minha mão e disse: Me perdoa, Lydie. Por tudo. Eu devia ter ficado do teu lado naquele dia. Mas eu achei que você ia voltar para ele, como sempre fazia. Eu achei que não ia adiantar. Naquele instante, meu coração apertou. Não pela dor do passado, mas pela força do perdão. Joelma, a gente errou junto. Mas o que importa é que você veio. E eu te amo. Nos abraçamos ali mesmo, com a mesa posta e os olhos marejados. Aquele reencontro foi como uma segunda chance para curar algo que nem eu sabia que ainda me doía. Dias depois, recebi uma carta. Sim, uma carta de verdade, escrita à mão, com cheiro de alfazema. Era da Clara, uma das primeiras mulheres que participaram do grupo. Ela tinha ido embora de Teresina para recomeçar em Pernambuco, e na carta dizia: Lidiane, você nunca soube. Mas eu estava decidida a desistir da vida quando te conheci. Seu jeito de falar de Deus, de contar sua dor sem vergonha, de sorrir com os olhos mesmo quando tudo doía, me salvou. Hoje estou bem, trabalhando, criei coragem para ser feliz. Nunca vou esquecer de você. Obrigada por ter existido na minha vida no momento certo. Eu chorei tanto segurando aquele papel. E naquela hora, entendi que Deus tinha me usado mesmo quando eu achava que não servia mais para nada. Foi nesse ritmo de gratidão e reconstrução que Renato me fez outro pedido. Lidiane, eu queria te apresentar a minha mãe. Meu coração acelerou. Parecia simples, mas para mim era um passo enorme. Eu nunca mais tinha conhecido a família de ninguém desde Eduardo. O medo voltava sussurrando: e se ela não gostar de você? E se disser que você é velha, ou que tem um passado feio? Mas eu respirei fundo e aceitei. Viajamos para Caxias, no Maranhão, onde Dona Irene, uma senhora baixinha e sorridente, nos recebeu com arroz de coxá e galinha caipira. Ela me olhou de cima a baixo e, antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, segurou minhas 2 mãos e disse: Meu filho fala de você com brilho nos olhos. E só por isso, eu já sei, você é resposta de oração. Aquilo me desmontou. Me senti acolhida, amada, vista. Não como um fardo, nem como uma mulher remendada, mas como alguém que tinha valor. Como alguém que era merecedora de amor. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes da casa simples, com o barulho dos grilos ao fundo e o coração leve. Sonhei com Mariquinha. Ela me sorria e dizia: Agora sim, minha filha. Agora você entendeu, e eu entendi. Entendi que a dor me ensinou a valorizar os detalhes. Entendi que o abandono me mostrou o caminho de volta para mim mesma. Entendi que o perdão, quando verdadeiro, não apaga o passado, mas cura o presente. Quando voltamos para Teresina, a vida seguiu com ainda mais leveza. Renato me ajudava na feira, organizava mutirões na casa, e todas as mulheres ali começaram a chamá-lo de seu Renato do coração. Ele dizia que não fazia mais que a obrigação, mas eu sabia que ele era um milagre disfarçado de gente. Certa tarde, durante uma roda de conversa, uma mulher chamada Rosa perguntou: Lydie, você ainda tem medo? Pensei por alguns segundos e respondi: Tenho. Mas agora eu não deixo o medo me parar. Eu seguro na mão de Deus e vou. Porque sei que lá na frente tem algo melhor do que tudo que eu já perdi. Ela sorriu. E naquela frase, percebi que a Lidiane que um dia foi jogada na calçada, agora era referência. Era força. Era luz. Mas a maior prova de que Deus ainda estava escrevendo minha história, ainda estava por vir. Naquele sábado, o céu de Teresina parecia diferente. Não sei explicar, mas havia uma paz no ar. A brisa soprava mansa, o cheiro de terra molhada vinha de longe, e o sol se escondia entre nuvens claras. Eu tinha acabado de terminar uma roda de conversa com as mulheres da casa de Mariquinha. Estávamos falando sobre reconciliação, sobre como perdoar a si mesma era ainda mais difícil do que perdoar os outros. Enquanto eu recolhia as cadeiras de plástico, vi Renato chegar. Trazia algo enrolado num pano simples, nas mãos. Tem um tempinho para mim? Ele perguntou, com um meio sorriso. Assenti, limpando as mãos na saia. Sempre tenho. Sentamos na varanda, onde tantas histórias já tinham sido contadas. Ele pôs o pano em cima da mesinha. Fiz pra você. Abri devagar. Era uma tábua de madeira, feita à mão, com uma frase entalhada com cuidado: Você é abrigo onde muitas encontraram recomeço. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer, não precisa dizer nada. Só queria que você lembrasse, todo dia, que você é muito mais do que a dor que passou. Ficamos em silêncio por alguns segundos.
E então, ele segurou minha mão com delicadeza. Lidiane, você quer namorar comigo oficialmente? Diante de Deus? Meus olhos se arregalaram, o coração disparou. Eu sabia que a gente já se amava. Mas havia algo naquele gesto, naquela simplicidade, naquela verdade, que me atravessou inteira. Mas eu não respondi de imediato. A verdade é que o medo antigo gritou dentro de mim. E se você se entregar e perder tudo de novo? Vi o olhar dele, sincero, paciente. E naquele momento, percebi, eu estava diante de um homem diferente de todos os outros. Um homem que não me pedia para mudar, nem para esquecer quem eu fui. Ele me pedia apenas para confiar. Renato, sim. Eu aceito. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu ainda tenho cicatrizes. Às vezes, elas doem. E eu não quero apagá-las. Quero cuidar de você, mesmo quando elas latejarem. Abracei aquele homem como se abraçasse uma nova vida. Nosso namoro começou oficialmente ali, naquela varanda simples, ao som dos grilos e com o céu pintado de rosa. Mas nem tudo seria tão tranquilo. Dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Marta, a ex-mulher de Eduardo. Ela parecia nervosa, a voz trêmula. Lidiane. Sei que você não tem obrigação nenhuma, mas eu tô desesperada. Eduardo saiu de casa tem uma semana. Me deixou com o menino, sem dinheiro, sem nada. Ele sumiu. Eu segurei o telefone com força. Por um segundo, senti vontade de dizer, agora. É com você, se vira. Mas minha fé não permitiu. Deus não me ensinou a ser cruel. E por mais que ela tivesse feito parte da minha dor, agora era ela quem precisava de ajuda. Você tem onde ficar. Tô num quartinho emprestado, mas só por 2 dias. Respirei fundo, vem pra casa de Mariquinha. A gente dá um jeito. Ela hesitou, chorou. Eu não mereço sua ajuda. Não é sobre merecer. É sobre perdoar. E assim, a mulher que um dia reconquistou meu ex no momento mais frágil da minha vida, agora dormia em um dos quartos da casa que construí com amor. Algumas mulheres do grupo ficaram desconfortáveis. Você tem certeza, Lidi? Uma delas perguntou. Tenho. Porque se a gente só acolher quem a gente gosta, não somos melhores do que quem nos machucou. Nos dias que seguiram, Marta não olhava nos meus olhos. Lavava a louça em silêncio, comia calada. Até que uma noite, antes da nossa roda de oração, ela pediu para falar. Quero pedir perdão, diante de todo mundo. Eu fiz parte da dor dessa mulher aqui. Tirei dela o que nem era meu. Fui usada, fui cega, fui fraca. E hoje tô aqui, porque ela me estendeu a mão. Eu sou prova de que Deus usa quem Ele quer, até para nos ensinar a humildade. Eu chorei. Não de raiva. Mas, de alívio. Porque, naquele momento, entendi que meu passado tinha deixado de ser ferida. E virado testemunho. Depois daquela noite, Marta seguiu sua vida em outro estado, com o apoio de uma prima. Mas antes de ir, ela me abraçou forte e disse: Você é a mulher mais forte que eu já conheci. E pela primeira vez, eu acreditei. Nisso. Com Renato, a vida florescia. Ele me ajudava a organizar os bazares, levava doações, ajudava as mulheres a fazerem pequenos reparos na casa. Um dia, ele me chamou no portão com um olhar diferente. Tenho uma surpresa. O que foi agora? Sorri. Fecha os olhos. Obedeci. Senti a brisa, o cheiro do feijão cozinhando na vizinha. E então ouvi, pode abrir. Diante de mim, uma plaquinha de madeira com letras pintadas à mão, aqui mora a esperança. Comprei essa casinha aqui do lado. Quero reformar com você. Se você aceitar, quero que seja nossa. Nosso lar. Nosso recomeço. Chorei como criança. Não porque era uma casa, mas porque era um convite, para ser feliz, de verdade. E eu aceitei. A reforma da casinha foi mais do que uma obra física. Foi como reformar a alma. Cada parede pintada, cada prego batido, cada canto limpo parecia curar uma parte minha que ainda estava em silêncio, esperando por cuidado. Renato chegava cedo, suava junto com os pedreiros, ria com as vizinhas, fazia piada com a poeira. E eu ficava olhando de longe, tentando entender como era possível alguém me amar daquele jeito tão simples, tão sincero. Teve um dia em que ele tropeçou no entulho e ralou o joelho. Eu corri, aflita, com a caixa de primeiros socorros. Você é estabanado, Renato. É que eu fico nervoso com você olhando. Ele respondeu, rindo, com os olhos brilhando. Nervoso comigo? Você ainda não percebe, Lidiane? Eu sou completamente apaixonado por você. Meu coração gelou, depois esquentou. Aquelas palavras vieram como uma onda boa, lavando o medo que ainda tentava morar em mim. Aos poucos, a casinha foi tomando forma. Renato fez questão de colocar uma janela virada pro quintal, onde ele prometeu plantar um pé de acerola. PRA. Gente fazer suco gelado no fim da tarde. E colocou também um banco de madeira sob o pé de manga. Pra gente envelhecer olhando o céu.
Eu não sabia o que mais me encantava, o lar que estávamos construindo ou o homem com quem eu estava construindo tudo aquilo. Certo domingo, depois do culto, ele me levou até a igreja vazia. Pediu ao pastor permissão para falar com os irmãos. Diante de todos, pegou minha mão e disse: Irmãos, essa mulher aqui é meu milagre. Deus me deu ela quando eu nem achava que ainda merecia amar. E hoje, eu quero pedir diante de vocês, diante de Deus e diante dela, que ela seja minha esposa. O templo esse enche de suspiros, aplausos, lágrimas. Eu fiquei muda. Não por falta de vontade, mas porque nunca imaginei que viveria algo tão bonito depois de tudo que enfrentei. Assenti com a cabeça. E depois disse: sim. Sim, Renato. 1000 vezes sim. A celebração seria simples. Na verdade, tudo entre a gente sempre foi assim, mas com um significado profundo. As mulheres da casa de Mariquinha se uniram para ajudar na decoração. Fizeram flores de papel, bordaram panos de prato, costuraram os enfeites da mesa. Joelma, minha irmã, fez os bolos. E o vestido que usei foi doado por uma amiga da igreja, que tinha guardado por anos esperando o momento certo para repassar. Renato me esperava no altar com um terno claro, o cabelo penteado para trás, os olhos marejados. A música era simples, um hino antigo que Mariquinha amava. E quando cheguei até ele, não ouvi mais barulho nenhum no salão. Só o som do meu coração batendo forte, dizendo: você venceu. Dissemos sim, com lágrimas. Trocamos alianças, de madeira esculpidas por um artesão da feira. E ali, diante de Deus, começamos uma nova história. Depois da cerimônia, voltamos para a casinha reformada, agora nosso lar. Renato abriu a porta, me carregou no colo, mesmo com as costas já doendo, e riu dizendo: agora a casa tá completa. Aquela primeira noite foi diferente de tudo que já vivi. Não pelo romantismo em si, mas pela paz. Dormir nos braços de um homem que não queria me mudar, nem me dominar, era como respirar fundo depois de anos sufocando. Mas, mesmo no meio dessa felicidade, surgiram os sussurros do passado. Certa noite, sozinha na cozinha, lembrei da frase de Eduardo: você não serve para ser esposa. E por um instante, mesmo com tudo ao meu redor provando o contrário, me senti de novo pequena. As palavras de quem nos feriu têm esse poder estranho, às vezes, tentam voltar quando estamos mais felizes. Renato me encontrou quieta, lavando um copo que nem estava sujo. Que foi, amor? Nada. Coisa boba. Lidi, fala comigo. Suspirei. Às vezes, ainda me sinto insuficiente. Como se eu tivesse que provar o tempo inteiro que mereço tudo isso. Ele se aproximou, me abraçou por trás e sussurrou: você não precisa provar nada. Só precisa lembrar de quem é. E quando esquecer, eu te lembro. Abracei ele. Com força. E naquele abraço, me permiti chorar mais uma vez. Mas foi um choro diferente. Não de dor, mas de libertação. Os dias passaram, e nossa rotina virou poesia. Feira aos sábados, suco de acerola nas tardes quentes, risadas no quintal. Oração de mãos dadas antes de dormir. A casa de Mariquinha crescia. Ganhamos uma pequena ajuda da prefeitura, e começamos oficinas de costura, culinária e alfabetização para mulheres maduras que nunca tiveram oportunidade. Eu vi ali o reflexo de tudo que um dia me foi negado. E hoje eu podia oferecer. Não com perfeição, mas com verdade. Um dia, sentei com as meninas do grupo e contei. Eu pensei que minha história tinha acabado no dia que fui deixada na calçada. Mas era só o prólogo. Deus ainda estava escrevendo os capítulos mais bonitos. Riram, choraram, me aplaudiram. E eu senti, ali, com toda a certeza, eu sou feliz. De verdade. Mesmo com cicatrizes. Ou talvez, justamente por causa delas. Eu achava que depois de tanto sofrimento, minha vida finalmente tinha encontrado o eixo. Casada com Renato, a casa de Mariquinha cheia de amor, a fé firme no peito, minha família de volta. Mas a vida gosta de ver até onde a gente vai com Deus no coração. Foi numa manhã abafada de segunda-feira que tudo começou. Renato acordou reclamando de uma dor no peito. Eu brinquei: é saudade de mim, só pode. Ele sorriu fraco. Se for, essa saudade tá apertando demais. Minutos depois, ele estava no chão da sala, pálido, suando frio. Meu mundo parou. Gritei por ajuda, chamei a vizinha, liguei para a ambulância. Meus dedos tremiam tanto que quase não consegui falar com o socorro. O tempo entre o chamado e a chegada do resgate foi o mais longo da minha vida. Na UPA, disseram que ele teve um infarto leve, mas que precisava ser transferido para o hospital regional. Eu o acompanhava o tempo todo, segurando sua mão enquanto ele, de olhos fechados, sussurrava: Lidi, não me deixa. Nem que o mundo desabe, Renato. Eu tô aqui. Foram 5 dias de internação. 5 dias em que minhas orações foram gritos silenciosos.
Sentada naquela cadeira dura, ao lado da maca, eu lembrava de tudo que já tínhamos passado. Lembrava da casinha com cheiro de tinta nova. Do banco debaixo do pé de manga. Do suco de acerola. E me perguntava, será que eu vou perder esse homem também? Mas Deus, mais uma vez, ouviu meu clamor. Renato se recuperou. Voltou para casa. Com uma nova rotina, novos cuidados e uma pilha de remédios na prateleira. E mesmo com a fragilidade estampada nos olhos, ele não perdeu o brilho. Tô pronto para plantar o pé de acerola. Você não sossega, né? Eu disse, rindo com os olhos marejados. A vida é curta, Lydie. Se a gente esperar demais, não planta nada. E assim foi. Com ele mais devagar, mais cansado, mas ainda firme. A fé dele me fortalecia. E a minha fé, por vezes, sustentava os dois. Depois disso, nossos dias ficaram ainda mais doces. Começamos a valorizar mais as pequenas coisas: o café com pão amanhecido, o canto dos pássaros no muro, a gargalhada das meninas da casa, a simplicidade de estar vivos. A saúde de Renato exigiu que ele deixasse a barraca na feira. E foi aí que pensei em algo. Por que a gente não faz os temperos aqui em casa e vende online? Ele arregalou os olhos. Online? Mulher, tu tá moderna. Montamos uma pequena cozinha nos fundos. Secávamos ervas, moíamos especiarias, embalávamos. Com etiquetas feitas à mão. Camamosta, temperos de Esperança. E começamos a vender para igrejas, padarias, mercados do bairro. Deu certo. Porque tudo que é feito com amor, floresce. Mesmo em solo seco. As mulheres da casa ajudavam. Aprenderam a embalar, etiquetar, até fazer propaganda. Era bonito de ver. Cada tempero vendido era uma parte da nossa história sendo espalhada por aí. Um dia, recebi a visita de um moço chamado Carlos, jornalista de um site local. Ele queria fazer uma matéria sobre a casa de Mariquinha e sobre nossa pequena fábrica de temperos. Dona Lidiane, como a senhora conseguiu transformar tanta dor em tanta força? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi: eu deixei Deus pegar os cacos e fazer arte com eles. A matéria foi ao ar. Com fotos da casinha, das mulheres sorrindo, de Renato com seu avental bordado escrito, chefe do amor. O título? Da humilhação à inspiração, a mulher que recomeçou aos 40. No outro dia, fomos parados na rua por gente que dizia: eu vi sua história, chorei tanto. Minha mãe te viu na internet e quer visitar a casa. Você me deu coragem para deixar um casamento abusivo. Foi aí que entendi, minha história já não era mais só minha. Ela agora pertencia a quem precisava acreditar que recomeçar é possível. Certa noite, deitada ao lado de Renato, olhei pro teto e disse: amor, você acha que a gente tá fazendo a vontade de Deus? Ele virou de lado, me olhou nos olhos. E disse: Lidiane, a vontade de Deus é que a gente ame. E o que a gente tem feito é amar uns aos outros, a vida, a nós mesmos, e a Ele. Peguei a testa dela e sorry. Era isso. A menina que chorava no chão da sala, agora dormia nos braços de um homem bom. A mulher que foi abandonada na calçada, agora era exemplo. A alma que gritou pedindo socorro, agora era abrigo para tantas outras. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Uma visita. Um último passo. Um ato de encerramento, e de perdão definitivo. Era uma manhã de domingo quando senti o coração bater diferente. Não era dor, nem angústia. Era um chamado. Uma espécie de empurrão de Deus me dizendo: vai, filha. É hora. Vesti uma roupa simples, peguei um lenço branco e fui até o terminal. Renato me olhou com cuidado. Quer que eu vá com você? Não, essa parte eu preciso fazer sozinha. Peguei o ônibus rumo à zona sul da cidade. O mesmo trajeto que eu fazia antigamente, quando saía da igreja aos domingos para encontrar Eduardo. O caminho me parecia familiar, mas já não doía. Era como passar por uma casa antiga onde você morou e hoje só observa com distância. Cheguei à rua. A mesma calçada onde um dia fui deixada com uma sacola nas mãos. Lembrei da dor, do calor, do vazio. Mas agora, naquele mesmo lugar, eu pisava firme, com a cabeça erguida e a alma limpa. Toquei a campainha. Demorou. Quando a porta se abriu, lá estava ele, Eduardo. Mais magro, cabelo grisalho, o olhar apagado. Por um instante, senti um frio passar pelo corpo. Mas passou. Eu não era mais aquela mulher assustada. Lidiane, ele disse, surpreso. Oi, Eduardo. Posso entrar? Claro. Claro, a casa estava diferente. Mais escura. Mais silenciosa. A alegria que um dia achei que morava ali, tinha se mudado. Sentei no sofá de almofadas desbotadas. Ele à minha frente, inquieto, eu vi sua matéria. A história, a casa. Parabéns. De verdade. Obrigada. Houve um silêncio longo. Então eu disse: Eduardo, eu não vim aqui por raiva. Nem por vingança.
Eu vim por mim, porque carrego há anos uma lembrança que precisava ser enfrentada. E porque, apesar de tudo, eu te perdoo. Ele abaixou a cabeça. Eu não mereço. O que fiz com você foi, não precisa se explicar. Já passou. E talvez seja isso que Deus queria que eu aprendesse, que a dor não some, mas pode ser curada. Ele chorou. E eu também. Mas foi um choro de fim. De libertação. Ficamos ali mais alguns minutos. Antes de sair, ele me disse: você se tornou tudo o que eu nunca imaginei, e eu me tornei tudo o que eu nunca quis. Olhei nos olhos dele pela última vez. Ainda dá tempo de mudar, Eduardo. Eu sou prova disso. E saí. Voltei para casa com o coração leve, como se tivesse deixado um peso no passado. Renato me esperava na varanda, sentado no banco que ele mesmo construiu. Me viu chegar e abriu os braços. Me deitei no colo dele e disse: fechei uma porta hoje. E abriu qual? A que dá pro resto da minha vida. Ele sorriu, acariciando meus cabelos. Que bom que você voltou. Eu sempre volto, Renato. Pro que é de verdade, eu volto. Naquela noite, fizemos jantar juntos. Arroz com alho, feijão fresquinho e ovo frito com a gema mole, do jeitinho que ele gosta. Depois jantamos no quintal, à luz de um lampião pequeno, com o céu cheio de estrelas como testemunha. Enquanto tomávamos o suco de acerola, ele olhou para mim com olhos de menino. Já pensou se a gente tivesse se conhecido antes? Respondi sem pensar: talvez eu não estivesse pronta. Talvez você também não. Acho que Deus esperou a gente amadurecer, para dar certo na hora certa. E a hora certa chegou. Na semana seguinte, recebi uma notícia inesperada. A casa de Mariquinha havia sido indicada para receber uma homenagem da Assembleia Legislativa. O motivo? O trabalho social de impacto entre mulheres acima de 40 anos. Fiquei sem palavras. Eu, que tinha sido chamada de inútil, agora receberia um reconhecimento público. Na cerimônia, me vestiram com uma roupa simples, mas bonita. As mulheres da casa foram todas juntas, usando blusas bordadas com os nomes delas no peito. Subi ao palco com o coração disparado. Falei tremendo. Mas falei com verdade. Eu sou só uma mulher que foi ferida, mas que acreditou que, com fé, até as feridas podem florescer. Hoje, tudo que temos nasceu de uma dor, mas foi curado com amor. Obrigada por enxergarem valor no que muitos chamam de resto. Porque aqui, ninguém é resto. Todo mundo é recomeço. Fui aplaudida de pé. Vi lágrimas nos olhos de muitas mulheres. E naquele instante, senti a presença de Mariquinha bem ali, entre nós, sorrindo de algum lugar do céu. Quando voltamos para casa, sentei com Renato no nosso banquinho e disse: sabe, hoje eu tive certeza. A gente não nasceu para sofrer. A gente sofre, sim. Mas não é para morrer por dentro. É para florescer mais forte. Ele segurou minha mão com força, e você floresceu, minha Lidiane. Com raiz, com cor, com cheiro. De vida. E agora, todo mundo pode sentir esse perfume. E foi assim que entendi, de uma vez por todas, que meu passado não me definia. Minha fé me definiu. Meu amor me definiu. Meu recomeço me definiu. Depois daquela homenagem, minha vida nunca mais foi a mesma. A matéria se espalhou por jornais locais, redes sociais, programas de rádio. Gente que eu nunca vi na vida começou a me chamar de exemplo, mulher de fé, inspiração. E por mais bonito que isso fosse, confesso, me assustou. Sempre fui simples. Aprendi a lavar as feridas em silêncio. A viver em voz baixa. E agora, de repente, minha história era ecoada em tantos cantos que eu me sentia pequena no meio disso tudo. Certa manhã, acordei com mais de 50 mensagens no celular. Mulheres de todo o Brasil pedindo ajuda. Algumas querendo vir para Teresina. Outras perguntando se podiam abrir uma casa de Mariquinha nas suas cidades. Liguei pro pastor da igreja e pedi orientação. Irmã Lidiane, o que você viveu não é só bonito, é chamado. Deus está levantando você. Não recuse. Isso por medo. Fechei os olhos e deixei as lágrimas rolarem. Porque, no fundo, meu medo era esse: crescer e perder o que era mais íntimo. Perder meu canto, minha casa, minha paz com Renato. Sentei na mesa da cozinha, o sol batendo na toalha rendada, e desabafei com ele: eu tenho medo, Renato. De quê, meu amor? De que, se isso crescer demais, a gente se perca. De que essa missão me leve para longe do que a gente construiu. Ele segurou minha mão com firmeza. Lidi, o amor que é verdadeiro não se perde. Ele se adapta. Cresce junto. E se sua missão for alcançar mais mulheres, então eu sou o primeiro a ir do teu lado. Meu coração se aliviou. E decidi, não ia recuar. Se Deus tinha me dado uma nova chance, eu ia usá-la por completo. Começamos a gravar vídeos simples, contando minha história em partes.
As mulheres do grupo ajudavam com o celular, a iluminação improvisada, até o cenário era o mesmo da sala da casa de Mariquinha. Falávamos sobre superação, fé, abandono, amor próprio. E cada vídeo era como uma semente lançada no coração de alguém. O canal cresceu. E com ele, os convites. Palestras em igrejas, reuniões de mulheres, encontros comunitários. Num desses eventos, conheci uma jovem chamada Vitória, de apenas 24 anos, com o olhar cansado de quem já tinha vivido uma vida inteira de dor. Eu assisti seu vídeo de madrugada. Ia me jogar da ponte, mas seu testemunho me fez levantar e escrever uma carta para mim mesma. Hoje, só vim aqui para te agradecer. Você me salvou. Segurei ela nos braços com tanta força, como se abraçasse a Lidiane de anos atrás. E mais. Uma vez, percebi, a dor que a gente atravessa nunca é só nossa. Renato, mesmo com a saúde mais delicada, estava sempre ao meu lado. Nos bastidores, nas gravações, nas idas ao hospital, nos almoços comunitários. Era ele quem preparava os kits de brindes, que bordava frases de fé nos paninhos, que me lembrava de beber água entre uma palestra e outra. E mesmo com a correria, a gente preservava nosso tempo. Toda sexta-feira era a noite da varanda. Sentávamos no banco de madeira, tomávamos café com bolo de fubá e assistíamos o pôr do sol com a cabeça encostada um no ombro do outro. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntei uma noite. Só de não ter te encontrado. Tess. Talvez Deus guardou você para quando eu estivesse pronta. Ou guardou você para quando eu estivesse. Sorrimos. Porque sabíamos, o tempo de Deus nunca falha. Mas, como toda caminhada de fé, veio mais uma prova. Recebi um convite para ir a Brasília, contar minha história num congresso de mulheres. Era grande. Nacional. Com cobertura da mídia. A chance de expandir a casa de Mariquinha pro Brasil inteiro. Mas isso significava ficar longe de Renato por 3 dias. E naquele momento, ele estava com a saúde frágil, lutando contra uma leve infecção que já exigia repouso absoluto. Vai, Lidi, eu vou estar te esperando. E se piorar? Então você volta. Mas vai. Vai porque você é luz. E a luz não foi feita para ficar escondida debaixo da cama. Fui. De coração apertado, mas fui. Em Brasília, contei minha história diante de 1000 mulheres. Mulheres que aplaudiram, choraram, e no final fizeram fila para me abraçar. Uma delas, de olhos marejados, me disse: você é a Mariquinha dessa geração. Aquela que abre portas onde não existia nem parede. Voltei para casa direto do aeroporto. Cansada, emocionada, com flores e cartas nas mãos. E quando entrei no quintal, vi Renato ali, sentado no banco, com um sorriso calmo. Meu amor, você voltou. Eu sempre volto. Sorri, com lágrimas nos olhos. E como foi? Foi Deus. Foi lindo. Mas nada é mais bonito do que te encontrar aqui. Ele abriu os braços, e eu mergulhei neles. Porque não importa o quanto minha história viaje, floresça, toque outras vidas, meu lar era ali. Nos olhos dele. Na casinha simples. Na fé que me segurou quando tudo parecia perdido. E assim, entre partidas e retornos, entre dores e flores, entre lágrimas e oração, eu seguia caminhando. Não mais sozinha. Não mais calada. Agora, como farol. Mas havia ainda um último presente que a vida preparava. Uma surpresa que viria mudar tudo de forma inesperada. Uma bênção que eu jamais imaginei viver. Aos 44 anos, naquela manhã, acordei com um enjoo estranho. Achei que fosse o calor, ou talvez algum tempero forte que experimentei com Renato na noite anterior. Tomei um chá de boldo, respirei fundo e ignorei. Mas os dias passaram, e os enjoos continuaram. Vieram também o sono exagerado, a tontura leve, a sensibilidade que me fazia chorar até com propaganda de sabão em pó. Joelma, minha irmã, foi quem disse: mulher, você já pensou se é gravidez? Dei uma gargalhada alta, sem acreditar. Joelma, pelo amor de Deus. Eu tenho 44 anos. Gravidez não entra mais no meu vocabulário. E quem é que manda nisso? Você ou Deus? Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Até que, com o coração disparado, comprei um teste na farmácia. Fiz. Esperei. E vi aquelas 2 linhas surgirem com clareza. 2. Não uma. 2. Minha visão ficou turva. Sentei no chão do banheiro e comecei a chorar. Mas era um choro diferente. De espanto. De medo. De gratidão. Tudo misturado. Deus, é isso mesmo? O Senhor tá me dando mais uma chance? Uma missão nova? Uma vida dentro da minha? Demorei 2 dias para contar para Renato. Não por medo da reação dele, mas porque eu mesma ainda estava tentando entender. Mas ele, mais uma vez, me surpreendeu. Me esperava na varanda, lendo um versículo. Quando sentei ao lado dele: Renato, preciso te dizer uma coisa. Fala, meu amor. A gente vai ser pais.
Ele franziu a testa, sem entender de primeira. Depois arregalou os olhos. Pius? Sim. Eu tô grávida. Mas, Lydian, você tem certeza? Tenho. Fiz o teste. Fui na médica. O exame tá aqui. Ele pegou o papel, leu como se fosse um tesouro. Depois olhou para mim e ficou em silêncio por longos segundos. Eu comecei a tremer, achando que ele não tinha gostado. Mas então ele colocou a mão no rosto e chorou. Meu Deus, eu nem pedi isso. Nemusiai Senhor. Mas o Senhor me deu. Lidiane, você tá me dando um pedaço da eternidade. Nos abraçamos por minutos. E ali, com o cheiro do café vindo da cozinha, com o vento batendo nas folhas do quintal, eu senti, eu era a mulher mais feliz do mundo. A gravidez foi tranquila, mas exigiu muitos cuidados. Renato, protetor como sempre, virou meu enfermeiro oficial. Fazia suco natural, ajeitava travesseiro, passava óleo nas minhas pernas cansadas. As mulheres da casa de Mariquinha vibraram com a novidade. É o bebê da esperança, diziam. O filho da promessa. Vai-se chamar milagre. Ríamos, chorávamos, cantávamos. Era como se o bebê fosse de todos nós. Um símbolo. Uma nova página. Quando completei 6 meses, recebemos uma doação que mudou tudo. Uma ONG internacional, que viu nossa história, decidiu apoiar financeiramente a expansão da casa de Mariquinha para mais 2 estados. Fui chamada para assinar os papéis em um evento formal. Renato queria ir, mas naquele dia estava com febre. Vai, meu amor. Eu fico bem. Mas volta com cuidado. Agora vocês são 2. Me arrumei com carinho. Coloquei um vestido azul solto, uma rasteirinha confortável, e ajeitei o cabelo com um lenço de renda branca, o mesmo que usei no dia que fui pedir perdão ao passado. Chegando lá, fui recebida com flores, aplausos e gratidão. Assinei os papéis, fiz um pequeno discurso com a voz embargada. Quando fui abandonada, pensei que minha vida tinha acabado. Hoje, com meu filho no ventre, sei que ela tá só começando. E isso não é por mim. É por Deus. É por cada mulher que achou que não tinha mais valor. A gente vale, sim. E muito. Depois da cerimônia, voltei direto para casa. Renato me esperava no portão, com um buquê de manjericão na mão. Ele dizia que manjericão era cheiro de bênção. Tá tudo certo. Tudo certo, meu amor. Agora a gente vai ter mais 2 casas. Mais mulheres acolhidas. Mais histórias transformadas. E uma vida crescendo aqui dentro. Ele disse, colocando a mão na minha barriga, acho que vai ser menino. Menino ou menina, vai ser amado. E vai crescer ouvindo sua história, Lidiane. Vai saber que a mãe dele venceu. Que se levantou. Que não deixou a dor ser a última palavra. Numa noite, acordei com o bebê mexendo. Sentei na cama, acariciei a barriga, e comecei a orar. Senhor, obrigada. Por não ter desistido de mim. Por ter me mostrado que o amor existe, mesmo depois da destruição. Por ter feito de mim o que eu mesma não via mais. Renato acordou com minha oração. Tá tudo bem? Tá, sim. Só tô agradecendo. Ele sorriu, ainda sonolento. A gente tem muito para agradecer mesmo. E agora, tem alguém a mais para ensinar tudo isso. Me deitei de novo. E, ali, com o coração calmo, fechei os olhos e pensei, quem diria? A mulher rejeitada, desacreditada, humilhada, hoje carrega dentro de si o maior sinal de vida. E o maior amor do mundo. O 9º mês chegou como um sopro de eternidade. Meus pés inchavam, o sono vinha e ia como as ondas do mar, e o bebê mexia como se dançasse dentro de mim. Toda manhã, Renato encostava o rosto na minha barriga e dizia, bom dia, pequeno. Milagre. Aqui é o papai. E hoje o dia tá lindo. Vem quando quiser, tá? A casinha estava preparada. No quartinho simples, pintado de verde claro, um berço de madeira feito pelas mãos de Renato, cortinas rendadas costuradas pelas mulheres da casa e um mobile de feltro com corações e estrelinhas feito por Joelma. Eu passava horas ali, olhando aquele lugar. E tentando imaginar como seria aquele rostinho, aquele choro, aquele primeiro olhar. Você tá pronta, Lidi? Minha irmã me perguntou. Tô, com medo, mas pronta. Medo é normal. Só não deixa ele te impedir de sentir a beleza. E como era bela aquela fase. As mulheres da casa vinham todo dia deixar comida, organizar as roupas, trazer chás e conselhos. Bibi água de coco para acalmar. Banho com camomila alivia a tensão. E não se esquece de orar antes de dormir. Naquela altura, a casa de Mariquinha já tinha virado um movimento. Grupos em Recife, Salvador, Belo Horizonte e Belém. Mulheres antes invisíveis, agora protagonistas de suas próprias histórias. Recebíamos vídeos, cartas, testemunhos. Algumas nos contavam que estavam se alfabetizando. Outras, que largaram maridos abusivos.
Muitas, que voltaram a sonhar depois de ouvir minha história. E tudo isso me comovia. Mas nada me emocionava mais do que acordar ao lado de Renato e ouvir sua voz baixa orando por mim. Na véspera do parto, ele ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão sobre minha barriga e disse: Senhor, esse filho não é só nosso. É teu. É símbolo de recomeço. De que nenhuma idade é tarde demais. De que nenhuma dor é grande demais. De que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra caminho. Chorei em silêncio, acariciando o cabelo dele com carinho. Você é o melhor presente que a vida me deu, Renato. E você é a vida depois da morte que eu não sabia que carregava. No dia seguinte, ainda de madrugada, senti as contrações. Era um domingo, às 4 da manhã. O céu ainda escuro, o silêncio absoluto, só quebrado pelo barulho das árvores balançando lá fora. Renato, chamei, com a voz trêmula. Ele levantou num pulo. Chegou a hora. Chegou. Ele ligou pro carro da paróquia, que nos ajudaria com o transporte. Pegou a mala com as roupinhas, a Bíblia, a escova de cabelo, e me ajudou a entrar no carro com todo o cuidado do mundo. No hospital, a equipe me recebeu com carinho. Algumas enfermeiras até me reconheceram. Você é a Lidiane da casa de Mariquinha, né? A mulher forte. Sorri, entre a dor e a emoção. Sou só mais uma que acreditou que ainda dava tempo. As horas se arrastaram. As contrações vinham como ondas, puxando tudo de dentro de mim. Renato ficou comigo o tempo todo. Segurava minha mão, soprava no meu rosto, orava baixinho: vai dar tudo certo, meu amor. Você já venceu tanta coisa, isso agora é só a Porta Promar Present. E quando a dor chegou ao auge, ouvi o som mais lindo da minha vida. O choro do nosso filho. Um choro forte, firme, cheio de vida. Como se ele dissesse: cheguei, mamãe. Cheguei, papai. Colocaram ele nos meus braços. Tão pequeno, tão quente, tão perfeito. E naquele instante, senti o mundo parar. Bem-vindo, meu filho, sussurrei. Você é a prova de que Deus nunca esquece da gente. Renato chorava como criança. Beijou minha testa, o topo da cabeça do bebê, e disse: Lidiane, você é minha heroína. A mulher que transformou abandono em família. Dor em esperança. Chão em asas. Chamamos nosso filho de Isaías. Por causa do versículo que me sustentou lá atrás: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebes. Isaías 43, 19. E como saía à luz, aquele bebê era a coisa mais nova que Deus poderia ter feito. Em mim. Voltamos para casa 2 dias depois. As vizinhas soltaram fogos, as mulheres da casa fizeram uma faixa pintada à mão: bem-vindo, Isaías. Você já é luz aqui. Renato entrou comigo de mãos dadas, o bebê no colo, o sol brilhando sobre o telhado. Nos sentamos na varanda. O banco de madeira já gasto pelo tempo. Mas agora mais vivo do que nunca. Eu olhava pro quintal, pro céu, pro meu filho dormindo no colo de Renato, e pensava: eu venci. Não porque minha vida ficou perfeita, mas porque eu deixei de me ver como o resto. E entendi que, com fé, tudo pode florescer outra vez. Hoje, enquanto escrevo este relato, estou com meu filho nos braços e Renato dormindo do meu lado. O sol entra pela fresta da janela, o cheiro de café se espalha pela cozinha, e o rádio toca uma canção antiga que Mariquinha adorava. Tudo está em silêncio, mas é um silêncio cheio de vida. Isaías está com 5 meses. Já sorri, já tenta balbuciar coisas que só o coração entende. Ele dorme no meu peito como quem encontrou o lugar mais seguro do mundo. E talvez tenha mesmo. Porque meu peito, depois de tanta dor, virou morada de amor. Renato é o pai mais dedicado que eu já vi. Acorda de madrugada, troca a fralda, canta musiquinhas engraçadas que inventa na hora. Outro dia, encontrei ele de joelhos no chão, ensinando o bebê a engatinhar. Mesmo que ainda faltasse meses para isso, a gente tem que começar desde cedo, Lidiane. Mostrar para ele que a gente tá sempre por perto. E estamos. Presents. Felizes. Inteiros. A casa de Mariquinha continua crescendo. Já são 7 espalhadas pelo Brasil. E agora, estamos sonhando com algo maior, uma cooperativa de mulheres. Para que elas não só se curem, mas também prosperem. Todo mês recebemos relatos de alguém que decidiu viver por causa da nossa história. Mulheres que se reergueram. Homens que aprenderam a valorizar. Filhos que pediram perdão. Vidas restauradas por uma história que, até pouco tempo atrás, eu escondia com vergonha. Hoje eu conto com orgulho. Com amor. Com fé. Porque a mulher que um dia foi chamada de fraca, hoje é chamada de referência. E eu não digo isso por vaidade. Digo porque eu sei de onde Deus me tirou. E sei onde Ele me colocou. Quando olho no espelho, não vejo mais a mulher que foi deixada na calçada. Vejo uma mãe. Uma esposa. Uma líder.
Uma mulher inteira, mesmo com cicatrizes. E se você que me ouve agora está passando por um momento difícil, por favor, não desista. Deus não terminou sua história ainda. Ele tá só esperando a hora certa para mostrar o que reservou para você. Eu achava que meu fim tinha chegado aos 40. E foi ali que a vida começou de novo. E começou com dor, com abandono, com humilhação, mas também com fé, com coragem, com recomeço. Hoje, com 45 anos, eu me sinto mais jovem do que nunca. Porque quando o amor é verdadeiro, ele renova tudo. A alma, o corpo, o coração. E o que eu mais aprendi é que não existe tempo certo para ser feliz. O tempo certo é aquele em que você decide se amar, se respeitar, se levantar. Renato me ensinou a amar de novo. Isaías me ensinou a acreditar no impossível. E Deus me ensinou que, mesmo quando todo mundo vai embora, Ele fica. Encerrando esse relato, eu quero dizer algo olhando bem nos seus olhos: não importa quantos anos você tenha. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que você perdeu. O que importa é o que você faz com o que restou. É a escolha de continuar mesmo quando tudo parece perdido. É lembrar, todos os dias, que a fé é a ponte entre o agora e o milagre. E milagre não é só quando o céu se abre. Milagre é quando você levanta da cama depois de uma noite de choro. Quando você sorri mesmo com o coração machucado. Quando você decide, não vou desistir de mim. Foi isso que eu fiz. E por isso, hoje, eu vivo a vida que jamais imaginei. Com amor, com propósito, com paz. Meu nome é Lidiane. Fui traída, abandonada e humilhada, mas minha fé me levantou. E ela pode levantar você também. Basta acreditar. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Do fundo do meu coração. Que a sua história também termine com amor, esperança e recomeço. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir isso e se inscreva no canal. Porque juntos, podemos espalhar mais do que histórias, podemos espalhar fé, amor e transformação.